Olá, meus queridos, tudo bem? Bom dia, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, em 1 Pedro 5,7: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, lance sobre ele toda a tua expectativa, toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Querido, nós vivemos dias complicados, na verdade, nós vivemos dias difíceis. Muitas pessoas nessa época, elas se apavoram de tal forma que cometem loucuras. Certa ocasião, em Israel, houve um cerco na cidade e a Bíblia fala que as coisas ficaram tão escassas, né? Foram acabando o alimento, acabando tudo. Por quê? Porque como os inimigos eles cercaram a cidade, então ninguém entrava e ninguém saía. E, obviamente, os recursos foram minando, né? Minguando, a ponto, querido, de duas mulheres terem a brilhante ideia de cozinhar os filhos para comer. E acontece pela narrativa que foi feito assim: cozinhar o filho de uma num determinado dia, e depois, quando foram cozer o filho da outra, ela escondeu o filho. E aí então a mulher que já tinha, né, cozido o seu filho foi lá falar com o rei. O rei se desesperou também, porque era uma situação caótica. E em meio a todo aquele caos, em meio a toda aquela dificuldade, a Bíblia diz que tinha um profeta do Senhor lá, que era Eliseu. E Eliseu tinha profetizado que amanhã, ou seja, que no dia seguinte do dia que ele estava, né, conversando com ela, ia ter comida muito barata, ia ter fartura de alimento. Agora, a Bíblia fala que o capitão, né, em cujo braço o rei apoiava, ou seja, o homem de confiança do rei, ele falou assim: mesmo que Deus viesse a fazer janelas no céu, abrir janelas no céu, seria isso possível? Ele duvidou do poder de Deus, porque nós somos limitados nas nossas capacidades, né, mentais para entender o que Deus pode fazer. Então o que ele imaginou? Ele falou: caramba, se hoje estão matando criança para comer, para se manter vivo mais um dia, como que amanhã vai ter fartura? Imagina que estava se vendendo uma cabeça de jumento, uma cabeça de alho por uma fábula, e de repente Eliseu fala: oh, amanhã vai ter cabeça de alho quase de graça, né? Aquele homem não acreditou, e aquele homem morreu sem comer. É uma outra história. Eu só falei isso para você entender que nos momentos de dificuldade nós somos propensos a cometer atos insanos, dos quais depois a gente se arrepende. E o que é que faz com que nós cometamos esses atos? A ansiedade, querido. A ansiedade é terrível. Quando a pessoa que é muito ansiosa, ela não dorme, ela não se alimenta direito, ela passa a ter úlcera, gastrite. Por quê, querido? Porque aquilo vai corroendo ela, né? Aquela incerteza, aquela insegurança quanto ao dia de amanhã vai minando as suas forças, vai minando as suas energias. A pessoa fica realmente numa situação horrível. E a palavra de Deus, querido, em 1 Pedro 5,7 é clara: olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Querido, traz isso para o singular, né? Traz isso para você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. O que precisa, querido, é você crer, eu crer. O que nós precisamos é crer na palavra de Deus. Querido, se nós não acreditarmos, se nós não crermos na palavra de Deus, o que acontece, querido?
a Bíblia passa a ser um livro qualquer, uma história qualquer, como você encontra em qualquer prateleira de livrarias, ou seja, passa a ser apenas uma história que você lê, você pode até se emocionar com ela, pode até chorar com ela, mas não vai mudar a tua vida em nada. Foi simplesmente uma história que aconteceu com tal personagem, em tal nação, enfim, e não sai disso. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, querido, porque a Bíblia diz assim, que a palavra do Senhor não é lançada em vão. Ou seja, se Deus falou uma coisa, não foi por falar. Se Deus fala alguma coisa, aquilo tem propósito, aquilo tem fundamento, aquilo tem objetivo, aquilo tem o alvo certo. Então, se você está ouvindo essa palavra hoje, creia que você tinha que ouvir. Está vindo justamente para você. Lance sobre Deus a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado dos seus. Acredite fielmente e tão somente na palavra de Deus. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas Deus fala assim, mas as minhas palavras hão de permanecer, ou seja, a palavra dele vai prevalecer. A Bíblia diz que a palavra dele se renova a cada dia, ou seja, todos os dias ela é viva, ela é eficaz, ela é nova, ela muda, ela cura, ela sara, ela transforma. É nisso que eu preciso acreditar e que você precisa acreditar. Se nós assim o fizermos, querido, pode ter certeza de uma coisa, nós estaremos seguros. Deus estará cuidando de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Então o que você tem que fazer? Qual que é o teu papel nessa história? Simplesmente acreditar. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da tua vida. Você com toda a sua ansiedade, querido, com tudo aquilo que envolve você, você não vai mudar o rumo das coisas. Então, pare de se preocupar. Se o próprio Deus, querido, está dizendo, olha, lança para mim, deixa comigo as suas preocupações, as suas ansiedades, para que nós vamos viver preocupados? Não é verdade? Então fica com essa palavra para o seu coração hoje e tenha certeza absoluta de uma coisa, você não está sozinho. Você tem um Deus grande, maravilhoso, que te formou, que te criou, que te sustenta e que diz para você, lance sobre mim a sua ansiedade. Eu vou cuidar de você. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja muito feliz em nome de Jesus. Grande abraço.